Creio que talvez todos os ministros, ou muitos deles, saibam que esse cenário significava a ordem da vinda de Cristo. A primeira coisa que eles viram, e como a ordem era, eles viram Jesus que havia de aparecer, e então eles viram a vinda da glorificação, e Moisés e Elias, a própria ordem da segunda vinda. Então, quando voltaram a olhar, viram apenas Jesus, quando olharam novamente. Assim, constatamos que ele os levou lá em cima, com um propósito, e ele tomou 3. No Antigo Testamento e também no Novo, 3 é uma confirmação. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Isso está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E notamos que Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas terrenas para dar testemunho. E Deus tinha no monte Moisés, Elias e Jesus, como uma testemunha celestial. Deus estava a ponto de fazer algo grandioso. O que creio que Deus estava fazendo aqui, uma das coisas para as quais gostaria de chamar sua atenção. Creio que Deus estava tentando colocar ou seguir suas próprias leis. Deus tem que seguir suas próprias leis. Ele tem que viver em suas próprias leis. Essa é a razão pela qual eu creio que Jesus era mais do que um profeta. Jesus era Deus feito carne. Deus não poderia ter enviado outra pessoa, nascida de um homem e de uma mulher, para tomar o lugar e tragar a morte, porque esse Deus tinha que sofrer sua própria penalidade. Deus não podia morrer no espírito, por isso ele se fez carne e habitou entre nós, a fim de suportar a morte. E nossa condenação foi colocada em seu precioso corpo, e ele morreu por todos nós. Ali, naquele precioso corpo que está assentado à direita de sua majestade essa noite, Deus não pode mais olhar para a doença. Ela está condenada. Ele não pode mais olhar para o pecado. Ele está condenado. Aí está a expiação, o corpo moído e ferido do Senhor Jesus, assentado à sua direita no céu. Isso é o que nos faz ter fé, porque ele está ali para interceder sobre a nossa confissão. Deus também estava fazendo aqui o que chamamos na Bíblia de o posicionamento de um filho. Agora, no Antigo Testamento, quando uma criança nascia, um filho em uma casa, esse filho era um filho assim que nascia, é claro, e ele era o filho do pai. No entanto, antes de se tornar herdeiro do reino de seu pai ou da posse, esse filho primeiro tinha que ser criado e testado. Ele tinha que descobrir se esse filho era um filho verdadeiro ou se era apenas um malandro. E esse filho nunca seria herdeiro se não fosse qualificado para ocupar o lugar do pai. Mas se ele fosse qualificado e ocupasse o lugar do pai, então tudo que o pai tinha era dado ao seu filho. É aí onde eu penso que muitos de nós, pentecostais, cometemos um erro. Nós achamos que, assim que nos tornamos filhos e filhas de Deus, tudo está resolvido. Simplesmente entramos em um lugar de teste. Os metodistas diziam que assim que eles gritavam estava tudo resolvido. Os luteranos criam na justificação pela fé e achavam que isso resolvia tudo. Não importa em que tipo de posição Deus te colocou, você ainda está crescendo, indo adiante em direção à perfeição. E nunca alcançaremos até que Jesus venha. Pois bem, no Antigo Testamento, Deus tinha seu reino do povo ordenado exatamente como o seu próprio, sob as antigas leis. Um pai era dono de um pedaço de terra, tinha trabalhadores contratados e tudo mais que trabalhavam na terra. Notamos que na versão Rei Tiago
em João 14, lemos ali que diz: Na casa de meu pai há muitas mansões. Isso soa estranho, não soa? Mansões em uma casa. Não sei se Moffat, um dos tradutores que eu estava lendo, tornou a frase mais ridícula do que isso. Disse: Na casa de apartamentos de meu pai há muitos apartamentos. Como se estivéssemos indo para lá para ter apartamentos para pagar aluguel. Não, isso está totalmente errado. E na época dos tradutores da versão Rei Tiago, segundo me disseram, eles traduziram no idioma da época. Agora, na Inglaterra, o rei era realmente o pai, e todo o seu domínio era sua casa. Isso está perfeitamente de acordo com o Antigo Testamento. O pai tinha seu domínio, e ele era o governante nesse domínio. E assim que a criança nascia, o pai, por estar tão ocupado com outras coisas, procurava um tutor ou um educador para seu filho. E então, sabendo que esse filho estava na linha de sucessão de tudo que ele tinha, sua propriedade, seu bom nome, tudo que ele tinha, iria para esse filho. Ele procurava o melhor professor que pudesse encontrar para ensinar essa criança. E Deus faz o mesmo com seus filhos. Quando um homem nasce no corpo do Senhor Jesus e se torna filho de Deus, Deus procura nos céus o melhor tutor que ele conhece para colocar sobre seus filhos. E não se trata de um bispo, mas do Espírito Santo, que Deus colocou sobre sua igreja para criar sua igreja, para ela crer nas coisas espirituais e nas obras sobrenaturais de Deus. Ele não colocaria um bispo sobre sua igreja que não cresce que os dias de milagres já passaram e todo o sobrenatural se foi. Deus não faria isso. E o Espírito Santo foi enviado para governar e guiar a igreja. Deus deu-a ao Espírito Santo para fazer isso. O Pai não procuraria um homem para tentar bajular, como dizemos, e dizer: bem, agora ele sabe que sou o pai, então o filho, o pequeno, renegado assim, mas ele viria e para bajular. Oh, seu filho está indo muito bem. Ele não faria isso. Ele conseguiria um homem que lhe dissesse a verdade, pois queria saber exatamente o que estava acontecendo com aquele rapaz em todos os momentos. Foi isso que Deus fez. Ele nunca confiou isso a nenhum papa, bispo ou qualquer outra coisa. Ele enviou o Espírito Santo à igreja para ser o professor e o orientador da igreja. Portanto, o Espírito Santo será honesto com Deus. E agora, esse orientador, esse tutor, deveria vir e contar ao pai como o filho estava progredindo. E como esse tutor deve ter ficado envergonhado se o filho tivesse se comportando mal, como se o garotinho não estivesse interessado nas coisas da fazenda ou do reino de seu pai. Como o Espírito Santo deve se sentir hoje, quando se apresenta diante de Deus com o rosto curvado e envergonhado, por assim dizer, tendo que receber um relatório de nossas indiferenças na igreja hoje. Como colocamos de lado todo o batismo do Espírito, como as igrejas estão tendo uma aparência de piedade, negando seu poder. Como ele deve se envergonhar ao dizer: suas filhas estão se vestindo de forma imoral. Como ele deve se envergonhar ao dizer: seus filhos não conseguem nem concordar uns com os outros o suficiente para ter uma reunião. Como eles estão zombando do seu povo que foi chamado e cheio do Espírito. Como o Espírito Santo deve se sentir ao apresentar-se diante de Deus com mensagens como essas. Voltando, dizendo que estão tendo uma aparência de piedade. Eles não creem mais no sobrenatural. Eles nem mesmo vão à igreja na quarta-feira à noite. Ficam para assistir algum programa de televisão favorito. Como deve ser e os dons que tu envias à tua igreja para confirmar tua palavra que tu prometeste, as pessoas se afastam e chamam-as de obras do diabo. Agora, lembre-se,
O Espírito Santo tem que levar a Deus tudo o que todo cristão professo diz sobre isso, porque ele enviou. Bem, pode que o Pai diga: você tentou, você bateu a porta do coração, bati noite após noite e eles não deram ouvido. Como ele deve se sentir? Como pode? Ele confiou em nós, como fez com Adão e Eva. Colocou-os no jardim do Éden e confiou que seriam corretos, que obedeceriam a sua palavra. Eles caíram, e assim que o homem tiver algo sob seu controle, ele cairá todas as vezes. Ele não consegue se sustentar sozinho. É necessário Deus para nos sustentar. Então, notamos novamente que quando e se aquele garoto fosse um bom rapaz, oh, como o professor estufaria o peito, caminharia até o pai e diria: estou tão feliz, Senhor, em lhe trazer a mensagem de como seu filho está progredindo. Ele é tão inteligente quanto pode ser. Ele é exatamente como o Senhor. Ele é como diríamos, tal pai, tal filho. Ele é exatamente como você. Ele ama a mesma coisa que você ama. Ele faz o trabalho exatamente como você o fazia quando estava lá. Ele é o tipo de igreja da qual o Espírito Santo gosta de dar testemunho diante de Deus. O tipo de obras, disse Jesus, que eu faço, vós também fareis. É desse tipo de igreja que o Espírito Santo gosta de testemunhar diante de Deus. E então, se aquele garoto, aquele filho, não obedecia e não era um filho obediente, ele nunca deixava de ser um filho. Ele permanecia um filho, contudo, não tinha herança. Agora, não queremos ficar nesse lugar. A igreja deveria estar a 1000 milhas mais adiante na estrada do que está nessa noite. As bênçãos pentecostais têm caído sobre as pessoas aqui na América há 50 anos. E se há alguma coisa, estamos declinando em vez de avançar. Para que você está pregando assim, irmão Branham? Quero ver a Igreja de Deus em profunda sinceridade. Quero ver as velhas reuniões de oração à moda antiga. Quero ver os momentos em que eles não podem deixar a igreja. Eles simplesmente ficam a noite toda e oram e jejuam e clamam até que Deus responda. Em vez disso, parece que o amor se esvaiu de nós. O amor de Deus, o amor, bem, um verdadeiro cristão mal pode esperar. Quando a campainha toca, ele está no banco da frente e pronto com o inário na mão. Mas agora nós dizemos: oh, que coisa, eu não sei. Oh, bendito seja o laço que une nossos corações no amor cristão. O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele lá de cima. Quando nos separamos, isso nos causa dor interior, mas ainda estaremos unidos em nosso coração e esperamos nos encontrar novamente. É assim o verdadeiro cristianismo. É uma experiência viva. Pentecostes não é uma denominação. Pentecostes é uma experiência que qualquer pessoa pode ter se desejar tê-la. É algo que você experimenta, o Espírito Santo. E assim, quando esse rapaz, se ele crescesse dessa forma e não se tornasse obediente, não tivesse o desempenho de seu pai, não tentasse levar adiante os negócios de seu pai, da mesma forma que o seu pai fazia, então esse filho perdia toda a sua herança. Outro irmão tinha que tomar o seu lugar. Hoje, se tentarmos apresentar a igreja diante de Deus apenas sob o credo ou teologia comum de uma igreja, não é assim que Jesus apresentou a igreja diante do Pai. Deus quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo, fazendo as mesmas obras que ele fez quando esteve aqui na terra. Esse é o tipo de igreja que o Mestre, o Espírito Santo, vai querer apresentar diante de Deus.